Boa noite. Como frisou o nosso amigo, nós vamos conversar hoje, sobre natureza, uma análise da lei de conservação e da lei de destruição. E algo interessante para nós começarmos a raciocinar. Lei de destruição, pelo nome vocês estão vendo, é uma lei. Conservação. Existe uma conservação básica no universo, que é a conservação da energia. Quando nós estudamos química, é uma das experiências primárias. Se você toca fogo num pedaço de pau dentro de uma campânula, o peso não vai se alterar, porque vai conservar aquela energia fundamental. As energias no mundo, aliás, no universo, existe sempre a transmigração da energia de um modo para outro. Mas a energia global se conserva sempre a mesma. Isso é o que é o fundamental. Por quê? Porque não existe uma destruição efetiva. Existe sempre uma transformação efetiva. Emmanuel, ontem, certa feita, conversando com o Chico, fez uma pergunta: Chico, qual a única lei que não sofre alterações? Aí Chico não soube responder e disse que a lei da mudança é a única que não se altera, porque ela é sempre a mesma. Mudar é algo fundamental. Eu estava pensando hoje em trazer um vídeo e passar em forma de vida, mas não deu. Ficaria muito complicado. Eu teria que ter preparado melhor para mostrar uma coisa. O universo começa com uma destruição. Existia algo chamado singularidade. E de repente aparece, como diz muito bem o apresentador do filme, aparece uma bola de fogo menor do que um átomo. E aí começa o universo. Aqui está falando aqui, está lá embaixo. Ótimo, agora não sei mas, então, era uma singularidade, tudo estava naquela singularidade, ela é destruída quando explode. Explode é um termo, porque o termo Big Bang foi dado por brincadeira. Porque, na verdade, no vácuo não tem explosão, né? Então, você vê filmes de ficção científica e uma nave explode a outra, aí você ouve uma zoada, aquilo é começa a piada. Se uma nave destruir outra no vácuo, você não ouve nada, você só vê isso. Porque o som não se propaga no vácuo. Uma supernova, um planeta explode, você não vai ouvir nunca. Você só vai sentir a explosão, porque o som não se propaga no vácuo. No filme tem que colocar, porque senão ninguém sabe o que explodiu. Sabe que fica aparecendo no mesmo mundo, não vai ter condição de saber. Então, o Big Bang é uma explosão que não é uma explosão, mas é o que eu quero chamar destrói algo para que algo novo surja.
a singularidade explode. E o que é que surge no universo? Não só o universo. A explosão cria duas coisas que para nós são fundamentais. Espaço e tempo. Espaço, tempo, matéria, automaticamente acontece pela explosão, que é uma destruição. Hoje nós existimos por causa de destruições. Se não fossem as primeiras estrelas a explodirem, nós não teríamos uma série de átomos. A escala estequiogenética, ou a escala de Mendeleev, não existiria. Você não iria do hidrogênio até o urânio. Não existiria. Por quê? Porque esses átomos pesados se formam no interior das estrelas pela pressão. Então, era uma coisa difícil. Ou seja, a grande pressão cria uma destruição que ao mesmo tempo é uma construção. Deixou a simplicidade original para criar uma complexidade em vários níveis. E por causa de uma explosão, nós estamos aqui. De repente, a estrela explodiu. E aí, seus restos começaram a se bater um no outro. E o que aconteceu? Primeiro formou-se o Sol, uma estrela incandescente. Em seguida, os restos que sobraram foram se formando os planetas. E aparece um planeta que é uma rocha pura ali. E de repente um outro bate nele. E nessa batida ele recebe um giro que existe até hoje, e ao mesmo tempo um pedaço desse planeta começa a girar em torno dele e forma a Lua. Assim nasceu a Terra. Numa destruição que se tornou uma criação. Se não fosse essa batida do planeta Dia com a Terra, nós não estaríamos aqui hoje. Porque não teria se formado a Lua, não teria havido um esfriamento, a Lua não teria criado marés diluvianas ou marés de tsunamis imensos que removeram toda a crosta inicial da Terra, e não teria aparecido a vida inicial, que foram durante 3 bilhões e 800 milhões de bactérias. Graças a elas, seres unicelulares, eles criaram a atmosfera da Terra, que nós temos hoje. Então vejam, nós costumamos ser muito rígidos com a destruição. Esse exercício de destruição é uma lei da natureza. Tudo tem que ser destruído para que algo seja construído. Há muitos anos atrás, eu, como sempre fui filósofo, sempre um pensador, eu estava aqui na praia dos artistas, olhando o mar, era um dia de manhã, e aí eu olho assim para o mar e começo a imaginar o que está acontecendo naquele momento ali. É o ciclo de nascimento e morte. Porque os seres começam uns aos outros, uns nascendo, outros morrendo, uns devorando, outros sendo devorados. Aí eu dizia para mim, mas ciclo de vida e morte, por que isso acontece? Aí eu ouvi uma voz, a voz me dizia o seguinte: somente Deus cria de forma permanente. E o que ele cria é o Espírito. E esse é permanente.
Agora, os espíritos, eles criam, e como eles são seres criados, eles criam um impermanente. Porque Deus, que a permanência não pode criar o impermanente. Poxa, e assim que como o Espírito cria a impermanência, ela é sempre limitada. Então, a Terra, por exemplo, tem uma quantidade X de energia, me dizia a voz. Quando nasce algo, captura um tanto dessa energia. Se somente fosse capturada energia, num determinado momento, um sistema se esgotaria. Então, para nascer algo, é preciso que algo morra. Porque ao morrer, devolve a energia à natureza. E a natureza, com essa energia, cria um novo ser. Então, o ciclo de nascimento, vida e morte não é uma catástrofe, não é uma tragédia, é algo que é normal, porque somente assim pode acontecer a coisa de mas o espírito que permanece, vírgula, o espírito para evoluir, ele tem que mergulhar na impermanência, ou seja, ele encarna. Ele encarna para estar na impermanência e poder sofrer transformações. Por quê? Porque ele fica limitado pela matéria. A matéria é um laço que prende si, está no livro do Espírito. Então, isso faz com que o indivíduo fique limitado, preso aos 5 sentidos, tendo percepções que muitas vezes ele não consegue entender, sendo influenciado por aqueles que estão do outro lado e se influenciando mutuamente. Mas aqui, por exemplo, todos nós estamos aqui. O que é que cada um está pensando e sentindo? Importante. Nós podemos ter alguns lados. Eu posso olhar uma pessoa e, pela expressão corporal, eu posso ter uma ideia do que está acontecendo com ela. Tenho uma ideia, mas eu não sei o que realmente está acontecendo. Porque para saber, eu teria que ter acesso à mente dela. Eu posso até captar os pensamentos, mas eu não sei que eu estou captando. Tanto assim, vocês, quando tem qualquer dessa gente, isso é coisa da minha cabeça. Tá? Ou às vezes nós dizemos assim, eu senti um negócio na minha cabeça de fome. Se sentisse no pé, era outra coisa. Não. Eu pensei na minha cabeça e disse, interessante, porque pensando que não, aí eu vou ficar iluminado. Porque pensar com a sua cabeça, contato. Porque a cabeça está aí, fantástico mesmo. Não é interessante. Então, vejam, nós estamos presos à matéria, temos que ser transformados. Então, a transformação é necessária. E para que haja transformação, duas leis vão estar juntas. Uma lei fundamental é a lei da destruição. E outra lei é a lei da conservação. Por isso os espíritos, essas duas leis são bem colocadas. Lei da natureza. Vamos olhar um pouco o que é que vai significar a natureza. Isso está no Aurélio. De natura mais quinta, substantivo feminino. Todos os seres que constituem o universo. E tem uma série de outros. A condição do homem, a condição sinônimo. Vocês vejam que nós já gostamos de uma politeia.
Cortado do nome, polissemia, são vários significados para uma mesma palavra. Também antipologia, que joga também a cultura. Então veja, isso, multiplicação com até que uma coisa que eu não sabia. Quer ver? Natureza humana, cortar a natureza aqui, causar acidente sexual aí. Eu sabia lá que na natureza tinha algo assim. O povo bota nome em tudo, acredito, em tudo. É um absurdo. Eu fiz um esquema rápido, mas para vocês verificarem, uma terra, ela evolui. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos não tinha nada. Mas daí para frente, começam a aparecer, ali começam a aparecer os primeiros fósseis, que eram bactérias. Durante quase 3 bilhões e 800 milhões de anos, só havia praticamente bactérias. E elas formadas com muito inocência. As cianídeas, as algas azuis, né? Então, várias tipos de células estão acontecendo. E vejam, para que elas se formassem, tinham sempre que destruir alguma coisa. No início, os nossos mares eram cheios de ferro. Então, bactérias começaram a sintetizar o ferro e a liberar o oxigênio. E na medida que os mares ficaram azulados, a atmosfera foi se fazendo, nós hoje respiramos. E o pessoal diz que essa coisa aconteceu por acaso. Eu acho interessante. Como é que uma coisa dessa acontece por acaso? Mas, de repente, há 3 bilhões e 800 milhões de anos aconteceu um fato interessantíssimo. Que eu vi formado os primeiros continentes que a Terra era só água. Já viram aquele filme O Ar do Mundo? Pois é, a Terra era só água. De repente, foram aparecendo pontas de granito. E em torno do granito foram se formando os continentes. E esses continentes, navegando sobre o magma, se reuniram em um ponto. Ao se reunirem, eles acabaram as correntes marítimas e a terra congelou. É chamada terra gelada. Tudo congelou. 1 metro de gelo em cima do oceano matou a maioria, mais de 90% das bactérias existentes foram mortas. Mas o que morreu? O que nós temos que pensar é o seguinte: por que morreu? Na verdade, nada morreu. Porque o princípio inteligente que estava nela continuou. Os corpos liberaram a energia que tinham. E aí, quando os continentes se movimentaram e a Terra degelou, começou o chamado período cambriano, uma explosão de vida. Se vocês virem, eu tenho casos de alguns fósseis que uma amiga sempre me traz dos Estados Unidos, 500 milhões de anos, 800 milhões de anos, 700 milhões de anos. Já não está trazendo a trazer ovo de imortal. Eu acho interessante eu pegar aquilo, porque eu fico vendo uma vida que desapareceu há bilhões de anos. Bilhões de anos. Vejam aqui, ó. A era protelosóica, que é antes da vida, o que acontece?
1.600.000.000 de anos, os fósseis encontrados em rochas proterozoicas evidenciaram a existência de algas primitivas e fundos protozoários e moluscos. Daí vai acontecer uma grande descrição e nessa descrição vai aparecer aqui um período cambiano. Se vocês olharem isso, período carbonífero, quando aparecem as primeiras árvores que hoje formam as minas de carvão de pedra que se usam em muito lugar e ele está sendo condenado. Mas se não fosse esse carvão de pedra, nós não teríamos angústia. Nós costumamos ver condenar as coisas sem entender o que aconteceu. As minas de carvão prejudicaram, sim, mas se não fosse as minas de carvão, nós estávamos aqui. Porque também lá atrás, se não fosse o gelo que aconteceu e matasse tudo, toda aquela maneira de micróbio, nós não estaríamos aqui. Está perguntando se essa transformação está acontecendo. Poluição que o homem está produzindo. Eu não conheço nenhum ser que não tenha produzido poluição. Eu não conheço. Claro que nós estamos interferindo, claro, mas toda e qualquer vida, ela é destruidora. Toda. Vocês pensam que o reino vegetal é uma beleza? Não é não. As plantas se destroem, se atacam umas às outras. E a natureza é altamente destrutiva. Antes do homem existir, houveram vários períodos em que a Terra esquentou e destruiu quase tudo. Esse campeão que eu estou fazendo falar aqui, ó, período campeão data de 600 milhões de anos. Caracteriza pelo aparecimento da maioria dos tipos de invertebrados e de algas marinhas. Apareceram animais que, se vocês olharem, são coisas fantásticas. A primeira vez que aparece a boca é no período cambiano que vai aparecer o sexo, o heterossexo. Porque antes era só clonagem. Vão aparecer os primeiros peixes que soltam o esperma e o óvulo nos ovos e aparecem deles. Vai aparecer o primeiro ser que faz a primeira cópula entre macho e fêmea. Nesse período. Sabe quem foi? Quem começou essa história toda? Se vocês conhecem, bem, e tanto pronto vem uma fala, e também tanto prazer dá. O tubarão. Os ancestrais do tubarão. Incrível. Porém, nós, de qualquer forma, estamos ao princípio do tubarão. Vejam? Porque tudo isso nós temos que botar por trás do espírito. Nós não estamos falando apenas de matéria. Estamos falando aqui do espírito. Atrás de tudo isso aí tem um espírito que precisa passar de um ponto a outro. De um nível para outro. E quando ele passa de um nível para outro, alguns remanescentes ficam. Mas a grande maioria desaparece. A história da humanidade chama-se história das catástrofes. Não é só da humanidade, perdão, do planeta Terra, é a história das catástrofes. Eu costumo dizer que Jesus Cristo e ao mundo, ele não deve vir no Brasil.
Não vai pisar aqui. Porque o dia que ele pisar aqui, o idioma frente dele, ele fica na cadeia e na piedade. Porque no Brasil não é beleza. Se você matar uma pessoa, você fica livre respondendo de verdade. Se você derrubar uma árvore, vai para a cadeia e ninguém tira. Se você matar um animal, já era. Portanto, nunca mata o animal, nenhuma mata nenhuma. Mas não mata animal. Porque essa terra é a terra dos valores distorcidos. Não que eu seja favorável a que se julgar os demais dos animais, mas nós devemos ser contentes. Isso é estupidez. Você tira a vida de alguém, tem liberdade, você derruba uma árvore e vai para a cadeia e ninguém lhe tira, que é isso? Não é tudo. É verdade. Se o gado estragar, mais guarda para onde você está indo rio. Mas aquele pouco não é vegano. É verdade, ela diz muito bem. É uma contradição legal que parece que quem está em cima fazendo lei é imbecil. Exatamente, tem um privilegiado. Vejam só que é absurdo. Isso para mim é o supra-sumo do tem que ser brasileiro mesmo para pensar uma desgraça dessa. Mas viu? Mas vamos lá. Esse pedido campeão, você sabe como foi destruído, o que aconteceu com ele? De repente, todos os problemas aconteceram. O efeito estufa matou mais de 80% das plantas dos animais. Que acontece, estufa, você destrói a primeira planta e está matando o resto. Se você tem uma cadeia alimentar, se você destrói a base da cadeia alimentar, o resto vai junto. Pois depois dos mares ficaram transigentes. Porque determinadas bactérias se desenvolveram que 95% de todos os seres vivos do campeão morreram. Se já não tido botar o que aqui vai ser. Ou seja, os espíritos que estavam há 600 mil anos atrás fazendo seu estágio, eles foram forçados a passar para outro. Qual é esse outro estágio? Olha ali. Esse, na verdade, é um subestágio das grandes terras. Tá? Você pode entrar na internet, vejam isso, eu já estou fazendo o conhecimento está muito democratizado e liberalizado. Então, nesse período, nós vamos aparecendo plantas, mas tudo isso, muitas plantas desapareceram, coisas que aconteciam, grandes incêndios florestais. Quem destruía a natureza com raio. Olha, o homem não existia aí não, gente. O homem não tinha culpa de nada disso, hein? Até agora que eu estou falando, o homem está inocente. Existiram seres que desapareceram simplesmente porque eles destruíram a sua própria cadeia, a condição alimentar. Porque ele destruiu os ovos daqueles que foram ovos, morreram todos. E eles morreram juntos. A gente diz que a natureza sabe assim. Eu digo isso não, viu? Mas isso é outra história para ser conversada. Depois você vai ver, olha, o aparecimento das aves, os dinossauros. Os dinossauros ficaram 220 milhões de anos, foi isso que está aparecendo. O Jurássico começa, aliás, começa lá. E vem até chegar no Cretácico e finalmente, há 65 milhões, vai começar uma nova era. Como foi que ela começou? Alguém se lembra? Tem um lugar chamado Golfo do México. Vocês já ouviram falar?
veio um meteoro que, quando ele bateu ali no Golfo do México, a ponta dele ficou no Golfo do México, valorizava a outra ponta dele. A 11 mil metros eles passam os aviões de carreira. Você vê o tamanho do bicho. Mas ele bateu num lugar que ele não podia bater. Claro que ele foi enviado, só pode ter sido. Ou por alguma extraterrestre, ou foi Jesus que afundou. Porque quando ele bateu, havia uma série de substâncias químicas que triplicou o efeito dele. Destruiu quase toda a vida da Terra. Quase toda a vida da Terra. O homem não tem culpa. O homem não tem culpa. Até agora, o homem nem existe o espírito da evolução para chegar. Eu acho que o homem hoje em dia tem errado esse espírito tantas vezes, enquanto o espírito lá atrás. Por deixar essa, uma cabra outro, acabou. Quer dizer, tudo morreu. Porque o homem tem essa capacidade também de ser um ser super inteligente e extremamente burro. Ele termina fazendo a coisa de tal forma que ele se mata a si próprio. Ele cria problemas aqui. Você vê, a superbactéria está aí assolando tudo de jeito. Porque qualquer coisa que você tem é uma antibiótica. E agora, quando pegarem e fizerem algo que mate essa superbactéria, a pessoa vai começar a tomar. Aí vai aparecer a hiper-superbactéria. Daqui a pouco vai ter dentro daquela... O tubarão, a bactéria vem. Olha o diabo. Veja, é um problema. Mas, bom, até eu vou passando direto. Sim. Vocês sabem que nós tivemos, os homens começaram a aparecer na sala de 10 milhões de anos atrás, mas quando chegou mais ou menos na Fonte de Galma, provavelmente, anos 70, não, antes disso. Depois do ônibus universal, teve uma catástrofe. Vocês sabem que nós vivemos em ambiente de catástrofe. Não sabem? Nos Estados Unidos tem um lugarzinho que é ótimo, que é onde tem esse jeito de ficar aquela água. Yellowstone. Já ouviu falar? Todo mundo que vai lá vai ver Yellowstone, né? Beleza. Eu não. Ali é um supervulcão. Tem uma cratera de 100 quilômetros de fundão, já explodiu 60 quilômetros atrás, destruiu boa parte da vida na Terra. Se ele explodir hoje, nós voltamos nessa catástrofe. Vocês viram um vulcãozinho vagabundo da Islândia. Parou quase um mês o transporte aéreo na Europa. Um vulcãozinho vagabundo. E fizeram a coisa pior da Islândia. Nós vivemos, na verdade, o pessoal fica falando de visão, é porque nós estamos tomando consciência de que vivemos de temor. A qualquer momento, a Terra pode sair do espaço. Não existe espaço, não, porque ela já está. Pode sair do espaço. Meteoro, pronto. Pode cair até a qualquer momento. Lá na constelação do Sagitário, tem uma estrela que está virando supernova, vai emitir um raio gama que está contada para a gente. Até que ela aqui acontece. E Sagitário, vocês sabem que é só uma rede que está contado para a gente, logo para a gente. Eu acho que lá em cima tem alguém que não gosta da gente. É só a gente ver, lá em cima tem alguém que gosta de mim, eu acho que não gosta não. Porque nós somos ser destruídos a qualquer momento, independente do que nós façamos.
Essa identificação está tão grande que toda hora tem. 2012, 1919, não sei o que, eu só fica falando. Eu pego a televisão, só tem Machadão falando, sai do barco, é de borracha. Tomara que a casa de barranco, eu morri enforcado. Vou filmar até que for, vou querer voltar. Beleza. Oh. Mas fique a consciência que nós temos de que a Terra também é finita. Quando começou a se saber que a Terra só tinha 2 bilhões de anos para acabar, nos Estados Unidos uma série de universidades se suicidaram. Verdade. Real. Eles já depois que a Terra era para 2 bilhões de anos. Eu queria saber, olha, pode encontrar maluco, é um negócio sério. O sujeito já estava pensando o que é que vai ter de mim amanhã, né? Porque a Terra ia acabar em 2 milhões de anos, óbvio. Olha, então veja. E com uma explosão do vulcão, só ficaram na espécie humana 2.000 indivíduos. Vocês sabem disso? Nós somos descendentes, 2.000 indivíduos da Soma. Todos nós somos classes descendentes, vocês sabem. Podem ligar para a universidade e ninguém pode. Porque todo ser humano é afrodescendente. Mesmo os outros da Finlândia, que ficaram loucos pelo azul, porque um fio de terra se coloriu todo mundo. Ficou todo mundo descolorido. A gente era comigo, só falar. Aí vou perder um pouco, vou perder um pouco. Aí você pensa que isso é uma vantagem? Não, é vantajoso. É uma história. Da mesma forma que vocês hoje ficam no cabeça, toda hora de colório. Eu ninguém mais ficou com vocês não mesmo. Bom, olha aí o que dizem das instituições. É uma lei da natureza que é necessária que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Renovação e melhoramento dos seres vivos. Observe que isso está no livro de Gênesis, foi em 1857, quando nada se sabia praticamente da evolução da Terra. Porque nem se falava em evolução. A teoria dominante era das relações espontâneas. Kardec era a teoria das relações espontâneas, como hoje eu estou pela evolução. Porque era o conhecimento dominante, era a teoria dominante. Então vejam bem. Ele já dizia, e na verdade na época haviam as teorias da catástrofe. Já havia, vejam bem, o homem tem sempre uma intuição. Apesar de não se saber a história que hoje nós sabemos, por uma série de fatores, a evolução da ciência, a interligação dos saberes. Então hoje nós podemos fazer um levantamento bem próximo daquilo que foi a evolução. Claro que tem muita coisa para se aprender. Mas já a intuição dizia, toda ela tem uma destruição e começa de novo, destrói e começa de novo. E na verdade se vê que foi assim mesmo. Isso é um ensinamento que vem do início do século XIX. Não é nem do século XX. Chamado de catastrofismo. Quando os espíritos falam na lei da destruição, eles vão mais longe. A destruição, que causa o sofrimento, quando aplicada aos seres vivos, é uma lei necessária com o objetivo de renovação e melhoramento. Então, quando a lei de destruição acontece, ela está procedendo a uma melhoria, independente do passado que seja um pouco situação. Isso, eu tirei tudo isso de uma palestra que eu fiz nos Estados Unidos, uma série de palestras,
sobre tragédia. Porque nós sempre estamos procurando, tem uma tragédia. Não, tragédia de uma forma geral. Não, aí o holocausto é provocado por nós, aí é um outro. Isso não é uma tragédia, é um crime, o massacre dos esquerdistas no Chile, o que foi feito na Argentina, o que foi feito aqui, isso aí é crime. Nós estamos falando ainda da natureza. Agora você matar uma outra pessoa, então, você vê, a peste negra destruiu quase um terço da população europeia. Se você ficar pensando, está ali causa de quê? Os espíritos vão dizer que não. O ensino de destruição teria de ser então dado aos seres vivos com fins providenciais? Porque, na verdade, todos os seres vivem da destruição. Observem os animais com como comum. Mas, para que acontece isso? Para se nutrirem os seres vivos de histórias entre si. E isso com a dupla finalidade de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessivo e utilizar o resto do envoltório anterior. Mas só esse envoltório é destruído. Esse envoltório não passa para o acessório e não na parte essencial do ser que pensa. A parte essencial é o princípio inteligente que é indescritível e que se elabora nas diversas metamorfoses pelas quais ele passa. A visão de Kardec, a nossa visão, tem que estar centrada em dois pontos. O primeiro, que nós somos, como todos os seres, nós temos uma coisa chamada princípio inteligente. Quando o corpo desaparece, o espírito continua. Ele não é destruído. O que nós vamos discutir é essa época da destruição. Aí é outra história. Mas observem que a natureza faz esse processo. Você observa, eu estava falando do mar. Você faz. Nós temos sempre uma ideia de que os animais cometem crime. Um tubarão assassino. Olha, não existe animal assassino. Existe animal que está acontecendo. Por exemplo, um dia os assassinos, quem é o assassino? Se você chegar para o polícia, você é assassino e eu não, eu sou apenas sobrevivente. E ele vai olhar para a gente e diz assim, olha, você não mata o ser vivo com a comida? Por que eu não posso matar com a comida? Hein? Nós antropomorfizamos as coisas. O leão vai lá, ataca o outro, mata como. E aí? Você me dá um acontecimento, diga. O vírus é um dos menores seres que acontece. Muitos deles não têm nem núcleo, né? Núcleo celular. É um vírus, é a vida iniciando. Porque a vida vai começar no DNA, no RNA primeiro, depois no DNA, mas por detrás você tem um princípio inteligente e a emoção. O princípio inteligente está em todos os seres, em todas as coisas. Tá? Desde em breve ele está lançando um livro com uma hipótese sobre isso. Ou fazer o quê? Quem mandou pensar? Deus me deu essa capacidade e agora foi. O problema é dele. Muito bem. Observe-se bem que o que é explicado pelas unidades espirituais, a predação dos seres vivos úteis é uma necessidade, pois não tem um equilíbrio da reprodução, a qual pode se tornar um problema quando não é controle. Por exemplo, em muitos lugares se destruíram determinados elementos
começava a ver, desde uma natureza científica, começava a ter um programa que mostrava o tabaco, quando você até me fala disso, fala um tabaco selvagem. Tem uma planta que muito, caso quisesse, que usar nos Estados Unidos. E ele só nasce quando existe uma grande destruição. Olha bem, a planta do tabaco selvagem só nasce quando existe uma grande destruição, um incêndio. Acontece um incêndio no deserto, a fumaça, com seus produtos químicos, faz com que ele nasça. Quando ele nasce, acontece um fato interessante. Os insetos que estão por ali correm tudo para comer. Os insetos que prestam planta. Correm para comer as coisas, começam a comer. Sabe o que esse tabaco faz? E aí você vai ver que os vegetais, como os animais, eles têm um princípio de consciência que faz com que eles agem. Ele começa a bombear nicotina nas folhas. Aí os insetos começam a comer, começam a passar mal que mandam. Porque senão eles morrem. A nicotina que ela joga em cada folha equivale a 10 cigarros. Então o bicho vai ficar durão, né? Vai ficar paralisado, não respira e morre. Ele vai embora. Mas olha que coisa. Tem um tipo de lagarta que ela, aliás, não é lagarta, é um tipo de besouro que lança sua lata lá na folha do tabaco. Sabe o que acontece? A lagarta que nasce daquela lata, quando começa a comer a folha, e ela é imune à nicotina. Vai comendo, ela crê fumando e não morre no cigarro. Morre de medo da nicotina, vai comendo. Sabe o que é que a planta faz? Ela lança um odor que parece muito com cinzeiro, cheio de cigarro e vermelho. Imagina aí, você tem cabeça até esquecer pra caramba, porque todo desgraçado. Que ele lança, o tabaco lança, olha bem, quando ela começa, sempre que ela só se defende. Primeiro, quando começa a comer a folha, ela lança nicotina na folha. Quando vem um que não consegue, ela não consegue matar, que ela poderia ter nicotina, mas não dá nada, ela lança esse fedor. Quando lança o fedor, ela atrai um outro tipo de besouro que se alimenta daquela lagarta que destrói ela. Você já acha que isso é por acaso? Tem. Não é muito acaso para o meu gosto? Porque são dois tipos diferentes de ação. E é bem diferente, porque uma, tudo bem, você tirar nicotina, porque o sujeito que só sai quando ela é atacada. É um mecanismo de defesa. E olha como ela nasce numa decisão. Então, quando os espíritos falam isso, é uma situação interessante. Uma coisa que nós não percebemos, toda e qualquer situação dolorosa que existe é uma crise. Toda crise é divina. Nós somos tão burros que nós, quando estamos em crise, começamos a laterar contra a crise. Primeiro que a gente, porque nós deveríamos estar mobilizando a nossa criatividade para sair da crise. Quando nós mobilizamos a criatividade, nós superamos a crise. Hein? Para nós vamos dar um intervalo. E se lembrem disso, comece a pensar nisso para quando nós voltarmos, depois nós vamos entrar na lei de conservação. Tá? Então, começamos.
nós sempre estamos aprendendo a crise. Então, vocês viram aquela crise que eu falei sobre a evolução desse crise? Não fosse as crises, nós não estaríamos aqui. Por quê? Porque a crise estava agindo sobre o princípio inteligente. E é na solução da crise, ou na fixação do ensinamento que a crise traz, que nós crescemos. Nós evoluímos. Aí falava alguém aqui com muita propriedade. Toda crise nos leva para frente. Agora existe gente que adora ficar na crise o tempo inteiro. A crise é para ser superada. A crise não é para ser sentida e adorada. Antigamente o povo gostava de sofrer a religião da dor. E tem muita gente que gosta. Que fica falando, a dor é bendita, a religião é porcaria. Ela é maldita. A dor só serve para finalizar que alguma coisa está errada em você. Só isso. Se você adora um problema, é resolvedor. Ela não tem outra finalidade, mas a finalidade dela é fundamental. Por quê? Porque a dor vai nascer de algo chamado sensibilidade. Sensible tem sensibilidade. E é porque a sensibilidade dele é alterada de forma negativa para ele, que ele automaticamente vai buscar uma forma de sair daquilo. Observe a criação da ostra. Entra alguma coisa que incomoda o molusco, ele volta naquilo que as mulheres adoram usar. Aquilo é uma proteção que ele faz do molusco para algo que o incomoda. Então veja, o objetivo sempre da natureza é se livrar da dor. E a no livrar da dor que é discreta. A destruição cria a dor, cria o sofrimento. Mas ao mesmo tempo, ela abre novas possibilidades. Eu falei na crise que foi a peste negra. Morreu um terço da população europeia. Mas o que aconteceu, vejam o que aconteceu depois da peste negra. Allan Kardec vai dizer isso a gente. Quando vários espíritos são tirados, chama-se de emigração espiritual. Mas aí vem espíritos novos para aquele lugar e vão ajudar no progresso. Então você vê um Haiti, 250 mil pessoas. Mas o que é o Haiti? O Haiti é uma nação terrivelmente pobre, bem miserável. Agora, por causa disso, outras coisas estão começando a acontecer. Só o tempo vai mostrar o que aconteceu. Enquanto nós estamos tendo a crise do Haiti. Quando essa crise for superada, é que nós vamos saber o que foi. Isso saiu. Veja o Japão. O Japão só vive em terremotos. Mas hoje o Japão é um dos países mais seguros com respeito a terremotos. Porque as pessoas aprenderam a se defender no terremoto. Casas frágeis, ninguém tem experiência do Japão. Então todo mundo sabe que é de uma falha geológica. Aí já se chama também uma coisa, um descaso do ser humano. Ele não cuida de onde eu estou vivendo. Você vê que a pessoa vai, não justifica, eu sou pobre. Aí faz uma casa no barranco. Cara, vem aqui e dá no barranco. Ele vai junto. Então, na política já é consequência. O Haiti, ele é bem chama, que ainda são bem primitivas. Você tem que olhar também, é como, por exemplo, a Europa foi altamente primitiva. Depois de 10 mil anos de gente lá, passando por todas as misérias, quando a questão chegou, nós não podemos exigir também a questão política. A Europa na questão política. Como era a questão política? Grécia era uma questão política. Toda a questão política. O que é que nós estamos fazendo? Aprendendo.
Agora, você pode ver, o que levou na Europa 10 milhões para viver, hoje em dia você faz em pouco tempo, faltando etapa. Mas ninguém pode viver sem passar. O continente africano está passando pela Europa, já passou. Se matavam as tribos dos outros, se destruíam, era guerra constante. Tá? O que a gente às vezes vê, o que eu fico muito preocupado, é que as pessoas, principalmente pessoas de esquerda, têm uma visão errada da história. Porque não olha a história do ponto de vista que ela é mesmo. Observar, tudo bem, nós vamos ter crescimento, vamos chegar lá, mas você não pode exigir que um povo chegue e dê um salto. Que é impossível. É impossível. Tem pior povo. Você lembra de Moisés? Moisés pega o povo hebreu e vai para o deserto. Estava libertando o povo. Você sabe o que é que o povo começou a fazer? Rebelar contra ele. Porque ele tinha saudade da escravidão. Porque na escravidão não tinha comida. Comer com saudade das panelas de sopa, de cebola. Aí o que é que ele fez? Começou a rodar no deserto, e enquanto aceitava, qualquer matava os gatos e trabalhando nas gerações novas. Tudo é uma questão de educação. Não é? Então temos que aprender isso. Mas não. Destruição é conservação. Se a destruição é necessária para a regeneração do ser, porque a natureza do ser serve de meio de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do que o necessário. Toda destruição se base em traço de desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver. Quando vem, como é que as leis interagem? Porque todos, eu estava observando, você pensa, por exemplo, numa planta não tem defesa contra os animais, eu mostrei rapidamente uma defesa que as plantas têm. Eu falei de uma planta de tabaco. Vocês conhecem a cássia? Ela tem uma defesa natural contra os animais vertebrados que podem comer. Ela tem sim. Mas ela, se não pode ser atacada pelos vertebrados, que não comer as folhas, ela pode ser atacada por insetos. Sabe o que aconteceu? Ela fez praticamente uma simbiose com uma espécie de formiga. Essa espécie de formiga vive nos intestinos dela, que tem um buraco, e ela fica muito bem alojada. A planta fornece alimentos para essas formigas. Sabe o que acontece quando um inseto chega lá? As formigas vão em cima e destroem. Vejam, é uma simbiose. Isso demonstra o quê? Que tem um princípio, então um princípio de conservação. Exatamente, preservação. Todos nós temos isso. Muitas vezes nós não estamos sabendo utilizar. Desde que eu falei do tabaco, que um animal vai e mata o outro. Aí nós inventamos pesticida, jogamos no lugar e destruímos determinados insetos que poderiam atacar outros insetos. E iriam predar a planta. Resultado, nós caímos num problema. Eu estava vendo um trabalho feito com a cana-de-açúcar. Não domine o milho. O milho cultivado, ele é atacado por insetos que têm que ser destruídos com pesticidas na fazenda. Só que o pessoal se pergunta, peraí, o estado da natureza, o que fazia com o milho? Eles descobriram o milho, quando está de natureza, ele lança, quando ele é atacado, ele lança para ele, você tem um determinado lado que ataca ele pela raiz. Ele lança
um péssimo chamado químico se atrai dos crematórios que são vermes, que atacam esse ser, essa lava que ataca ele. E eles fizeram experiência agora, para verificar, botaram um pé de milho aqui, botaram no outro lado, no meio botaram no crematório, quando um foi infectado, na mesma hora os crematórios saíram correndo naquela direção. Porque existem meios em que as pessoas se preservam, que os indivíduos se preservam. Nenhuma planta está idêntica. Nós precisamos estudar mais a manifestação do Espírito em todo o reino da natureza. Precisamos, para inclusive aprender com ele. Não sei se vocês sabem, mas tem uma série de elementos de mecânica e etc., de armas que o outro homem utiliza, que eles estudaram, eles aprenderam, sabe com quem? Com o inseto. Um dos bichos muito sinceros, se vocês mulheres não mulheres que é a barata é super estudada, você sabe por quê? Pelos cientistas do exército. Ela tem resistência à radiação, ela tem formas de se libertar, de perceber um ataque. É dizer, estudando isso, eles vão criando armas, infelizmente, porque eu estou estudando para outras coisas, como alguns outros são estudados. Vocês vejam, por exemplo, que estudam hoje cobras que utilizam veneno para curar doenças. Certos animais, eles têm tantas bactérias que não ficam doentes. Peixes que ficam no ácido, eles têm peixes congelantes dentro do corpo. Então está se estudando isso. Então é preservação. O que é isso? É manifestação do princípio inteligente. Se adaptando e superando crise. A evolução é sempre superação de crise. Agora, uma destruição indiscriminada é destruída em vários aspectos. Em primeiro lugar, a reprodução de formas que devem ser utilizadas como espíritos ou princípios espirituais é uma exigência evolutiva da espécie. Ou princípios espirituais, vocês viram? Se nós destruirmos a natureza, o grande problema não é a natureza destruída. É porque nós estamos destruindo muitos princípios inteligentes que iam passar. Então nós estamos, digamos, impedindo a própria evolução. Então não é um crime só contra a natureza, é contra a própria lei fundamental. É aí que nós temos que ser suficientemente inteligentes. Quando em certas espécies animais acontece uma destruição considerada, faltam reprodutores, continuadores de espécies, e isso significa substituição. O ser humano tem indivíduos por burrice, por ignorância por ele, várias espécies animais. No tempo humano, se pegar animais selvagens para levar para a arena, aos milhares. Aos milhares. Muitas espécies por quase desapareceram. Pensando um humano não fosse destruído, a África estava acabada em muitos aspectos. Porque se levavam animais para a arena, para a destruição, para ficar brigando entre si, etc. E eram aos milhares de anos. São coisas que muita gente não sabe e precisa saber. Depois tem mais uma coisa. Na nossa caminhada evolutiva, nós temos necessidades que só podem ser preenchidas se nós atacamos a natureza em determinado ponto. E aí tem a busca. A ignorância muitas vezes prejudica. Vocês já ouviram falar na Mesopotâmia? Aqui até Sergipe, Bahia ainda,
Nós temos um Mesopotâmia, não temos? Sim. Ou seja, eu conheci uma pessoa mesmo que é de entre ricos. Então não é? É da Mesopotâmia. Mesopotâmia. Entre ricos. Então na Mesopotâmia, ela era uma região sensibilíssima. Começaram a irrigar o sabor, não é? Irrigar o sabor. É bom? Não. Porque a água tinha sal, o menor que fosse a quantidade. Sabe o que foi que fez? Sterilizou a terra. Hoje é só poeira praticamente. É a ignorância interdita. Não foi um crime premeditado. Foi aquela história de você pensar que está fazendo algo bom, mas sem verificar o que acontecia. Hoje nós temos consciência disso. Mas temos consciência porque eles erraram no passado. Nós sempre aprendemos com os nossos erros. E só aprendemos com os nossos erros porque eles nos fazem sofrer. Quando eles não nos fazem sofrer, nós não aprendemos. Então muita gente hoje está achando que o mundo pode acabar porque o homem vai destruir a natureza. Só que não veio até um princípio de Marx. Ele diz assim, o homem não se coloca desafios porque ele não pode resolver. Existem já hoje 1000 ideias para diminuir esse problema do aquecimento global. Mas cedo ou mais tarde nós vamos chegar num ponto tal, porque nós estamos movidos pela dor e pelo sofrimento. Quando a dor e o sofrimento bater fundo, aí nós vamos ter que correr para resolver. Nada, a condição tem, não existe necessidade. Porque o problema todo é que o conhecimento se expande também. Nós descobrimos várias formas. Vejam só, nós temos uma riqueza e uma tragédia anunciada. O aquecimento global pode fazer sair no fundo do mar uma coisa que você usa na cozinha, gás metano, que está em forma congelada pela pressão no fundo do mar. Em algum lugar ele já sai, fica borbulhando na água. Se tocar fogo já era. Acha-se, inclusive, que uma das grandes destruições naturais da Terra foi causada por isso. No tempo que o homem não existia. Uma grande nuvem de gás metano saindo do fundo do mar, e aí amigo, fazendo uma destruição global. Mas por que isso existe? A grande pergunta deve ser o seguinte: por que é que Deus nos colocou numa verdadeira armadilha que sempre pode surgir? Porque Deus não queria que a gente vivesse tocando arte e cantando, não. Queria que nós estivéssemos sempre em atividade. E o que é que faz o homem se movimentar? A necessidade. Exatamente. A necessidade. Nós criamos um problema com a natureza, destruímos várias coisas, mas hoje estamos despertando a uma necessidade, inclusive, de se rever a tecnologia. Em muitos lugares está acontecendo. Em muitos lugares está acontecendo. Por quê? Porque começamos a sofrer com isso. Em breve nós vamos passar por um problema muito mais sério. A China e a Índia começaram a se desenvolver. Se cada chinês começar a comer mais 100 gramas de carne, nós vamos entrar numa crise desgraçada. Porque tem chinês que não acaba mais.
Você multiplica pelo número de chinês, e cai para alguém, então. Aí você vai ver, o pessoal vai ter que fazer carne doce, porque é barato, porque quer tanto animal para alimentar esse pessoal. Mas a comunicação não tem. Ainda também. Sim. Sim, claro. Nós temos uma outra crise aqui, a crise da energia. Mas também nós já estamos descobrindo coisas alternativas. Somos obrigados a usar. Nós somos obrigados a usar. Vocês viram outro dia teve aquele derrame de petróleo. Não foi? Na natureza isso aconteceu várias vezes. Como vocês pensam que foi a primeira vez na história da Terra que o petróleo vazou no fundo do mar. Foi não. Aconteceram várias vezes. Só que dessa vez, nós provocamos. Ao provocar, agora nós temos que desenvolver uma tecnologia para isso não acontecer mais. Mas não é isso não. É porque aquele petróleo que foi derramado sumiu. Boa parte daquele petróleo sumiu. Se você chegar hoje lá no fogo do vento, já está tudo isso. Só que o pessoal está com a pergunta, por que foi esse petróleo que sumiu? Se ele estiver invisível no fundo do mar, o que é que isso pode dar? É a grande questão. Se o pessoal diz assim, olha, já está tudo resolvido, tá? Não está não. Porque se há um problema que foi colocado para nós, e é isso que nós temos que discutir, quando vamos falar de conservação da natureza. O problema maior é que nós somos ignorantes ainda sobre a natureza de uma forma geral. Eu estou falando de natureza, se vem daquela afirmação primeira, o universo inteiro. O universo inteiro é natureza e nós somos natureza. O grande problema nosso aconteceu mais ou menos há 10 mil anos atrás. Antes de 10 mil anos, nós vivíamos no meio da natureza. Nós conhecíamos pães, trigo, e nós vivíamos no meio, como os nossos filhos viviam na floresta. Nós estávamos na natureza e agíamos em estados de natureza. Nos matávamos uns aos outros e tal, mas nós temos a natureza. Então nós nos considerávamos natureza também. Isso não era nem sentimento teórico, era sentimento real. Então o homem se sentia irmão da árvore, irmão do rio, irmão da montanha. Era um fenômeno chamado de animista. Tudo tinha alma. E o homem estava integrado, tanto que ele era do clã do crocodilo, do clã do urso e etc., dos totens, que mostravam parecer. Nós tínhamos aqui índios que eles se julgavam araras e pensavam ser araras, não estavam em turco, não. É o pensamento mágico do primitivo. Então nós vivíamos na natureza. E nós inventamos de criar uma cidade. Aí pronto, aconteceu todos lá. A primeira cidade foi um progresso? Sim, foi. Porque o homem criou a cidade, saiu do meio da natureza, criou uma proteção para si, só que a cidade é um ambiente artificial. E no ambiente artificial houve uma cisão na nossa cabeça. Nós passamos a nos achar fora da natureza. Porque vivíamos num ambiente artificial. Como nós estamos aqui? Nós estamos aqui no ambiente artificial total. É a cidade. Satar de Ubi, por exemplo, lá no Zag. Só tem a cidade. Jericó, a primeira Jericó, foi da sua cidade 9.000 anos atrás. Daí por diante, o homem começou a criar a cidade. Você sabe o que aconteceu? Ele se tornou
mais egoísta do que antes. Por quê? Simples experiências psicológicas com animais. Se você pega uma série de ratos, por exemplo, e confina eles num lugar apertado, uma violência começa em ele. Ontem, uns 4 dias atrás, eu vi um programa extraordinário que me abriu qual o animal que organicamente mais se parece com o homem, organicamente. E tem órgãos muito parecidos com os humanos. Qual o animal? Hein? Ela diz aqui. Porco. O porco é extraordinário. Não, os órgãos dele são usados por vida transplante. Tá? O porco, ele é usado em experiência. Ele corre na mesma velocidade que o homem, cansa mais ou menos no mesmo período. Então o porco é usado em experiências de toda aqui dentro do pulmão, todo o corpo e estômago, é muito semelhante ao ser humano. Esses animais estão sendo estudados, porque através deles nós aprendemos uma série de coisas. Ou seja, a natureza nos oferece muitos recursos, mas nós não estamos sabendo usar com equidade. É isso que está acontecendo. Mas aí, ao mesmo tempo, nós temos um problema para resolver. Nós resolvemos o nosso problema. Nós já transcendemos os animais de muitas coisas, mas na burrice nem sempre. Porque nós temos uma coisa chamada confidência. Então, o indivíduo sabe que ele não pode poluir o rio. Vocês conhecem aquela região de Ilhéus, Itabuna, Itororó, Itapetinga. Há anos atrás, eu era criança, eu passando por ali, era uma região verdejante, vários riachos, o rio Cachoeira, Alalá. Hoje você passa, o rio Cachoeira é um monte, acabou. Quem matou? Os estúpidos dos agricultores, dos fazendeiros. Porque eles destruíram as copas dos montes, destruíram as nascentes de água, mataram o rio. Você veja que o homem, naquela coisa de ganhar, na ganância de ganhar, ele termina criando um problema para si. Agora vai ter que refazer algo como replantar, reflorestar. Por quê? Porque simplesmente quem veio não pensou. Ah, mas isso aqui está escuro d'água, vai morrer. Mas um tira o olho d'água ali, outro tira o olho d'água ali, outro tira o olho d'água ali. E o pessoal não sabe o que é infilete d'água que está no rio. Então, como é que nós temos que aprender com a conservação? Em primeiro lugar, porque nós somos um espírito de evolução. E Deus nos deu essa condição de criarmos problemas para nós resolvermos. Nós somos co-criadores. Na verdade, o homem está formando a terra, ou agindo sobre a terra para fazê-la a sua imagem e semelhança. Direito para isso ele tem. Inteligência para isso ele tem. Só que a ignorância dele é muito maior, e muitas vezes a competência dele é muito maior do que tudo. Não é que os homens que estão queimando carvão em abundância não sabem o que estão fazendo. Claro que eles sabem, mas também ficaram no impacto. De tal maneira o petróleo, nós estamos tão dependentes do petróleo, que você não pode ligar de hoje e proibir de usar petróleo. Se você fizer isso, a civilização vai aqui, morre. Porque para qualquer coisa da nossa vida hoje, nós dependemos do petróleo.
Qualquer coisa, você não sai daquilo em casa sem que esteja usando produtos derivados de petróleo. Na sua boca você tem produtos derivados de petróleo. Os remédios que você toma, a sua casa, o conforto da sua casa. Ou seja, nós criamos um problema. Temos que sair disso para outra coisa. Agora, pelo amor de Deus, eu estava vendo outro dia um sujeito, vocês sabem, tem elementos como fralda, por exemplo, que é terrível. Fralda de criança é terrível. Porque não se torna na natureza um problema muito sério. Eu estava vendo um sujeito que era totalmente horroroso. Ele foi fumar, está fazendo as coisas fantásticas. Mas só que a mulher dele está voltando a usar para mim. Em vez de absorver, ele inventou um negócio, você pega a toalhinha, bota dentro para usar. Imagina, nós vamos botar para usar da bisavó. Peraí, gente, esse não é o caminho. É criar um elemento que seja, que possa ser com facilidade ou reciclado. Biodegradado ou reciclado. O grande problema é que a linguagem da boca é reciclagem. Uma amiga minha, a filha dela, começou a namorar com ele, namorar da prima. Aí ela falou, muito com a minha filha, você está namorando com ele, namorar com a prima. Isso é reciclagem. Tem que reciclar. É a linguagem da moda. Temos que reciclar. Então, não é pelo menos, pelo amor de Deus, voltando ao sonho de vovô, de vovó, já deu que eu peguei, que você vai avançar. Já houve um progresso. Nessa fase, pelo amor de Deus. Tem muita gente que quer que a gente volte para a idade da pedra. Então, calma. Não dá mais. Não dá mais para dar marcha ré. Porque nós temos que acertar. Porque daí não tem outro jeito. Existem recursos? Sim, existem. Existem formas de energia que nós podemos usar. A energia do sol está aí todo dia. Só que nós não temos ainda mesmo modo de usá-la de uma forma proficiente, mais barata do que o petróleo. O grande problema é que apesar de tudo o petróleo não é barato. Para você extrair, para você usar. Por incrível que pareça. Vocês já pensaram, eu estava vendo outro dia, nos Estados Unidos, na Califórnia, começaram a usar dinheiro para meios alternativos de energia. Estão usando espelho, mas não tem vantagem para pegar energia solar através do espelho. É tanto lugar que você tem que usar que é um problema. Tanta terra. E tem que se tentar meios e modos, custa uma fortuna para se fazer isso. Então precisa aparecer os gênios, os Einstein modernos, que de repente há uma forma de fazer. Sim. Então, veja só, não é só uma questão, não. Não é só não. O grande problema é que nossas dificuldades não chegam a um ponto em que nós temos que tomar um risco. Porque quando chega, polícia guerra, polícia não existe, ele vai morrer, é outra história. O tempo morreu desde que não existe. E sempre morreu quando não tinha nada disso, ou a cobra comia, ou eu estava vendo um lugar onde o pessoal ou morre de picada de cobra, ou de picada de aranha, ou de escorpião. Calma, calma. Não é só esse lugar que está morrendo gente. Tem outros lugares que não tem nada, não. O cara está no lado da face da natureza, está morrendo gente. Aí o cara fala, está morrendo gente que não foi nada para lá. Então, se for para lá e vai matar de outro jeito, quer dizer, o que é que precisa haver? Bom senso. Bom senso. Nem é se colocar a idade da terra, nem é também destruir o que tem a verificar e de maneira mais inteligente usar. Não se pode é abrir mão do que se tem. Isso é impossível. Isso é impossível.
ali tem um lençol freático, tudo muito bem, mas o pessoal preferiu dizer ao São Francisco, mas que manda tem gente empurrando essa terra, o que é que vai fazer? Mas como nós elegemos no fundo, porque nós somos iguais. Só fumo remédio de burro. Não, mas tem várias coisas. O problema não é alguém, é a mentalidade do povo. Você vê um grupo de gente, aqui no Brasil, você bota saída livre pela direita, bota crescida, o infinito que vai tocar para cá, fica na aquela que vê todo mundo. Por quê? Porque é mal educado. É mal educado. Mas isso é um problema. Vá para os Estados Unidos passar isso. Você não vai não. Você não vai ter filas de carro nas ruas e o outro completamente livre. Não passa um. É cultura. Você é simplesmente vá para o Paraná e compare com o Nordeste. Compare. Agora também compare o que é que houve no Sul. Houve um transplante de cultura. E nós não transplantamos a cultura por causa da vida. E outra coisa, nós ensinamos os nossos filhos. Hoje já estão conseguindo fazer isso. Nas escolas já estão falando de ecologia. Então isso também é algo que só vai terminar daqui a anos. Daqui a anos. Não adianta a gente entrar também no delírio de querer resolver tudo em 24 horas. Porque nada disso acontece. A história tem que ser o ritmo. Nós vamos chegar. Mas a gente tem outros fatores interessantes que nós condenamos muito. Televisão. Eu vi um filme de um brasileiro interessante. Sabe o que fez? Defender o ritmo de natalidade no Brasil. Televisão, por incrível que pareça, porque não foram as campanhas do governo, de não sei o que, com toda a natalidade não. É porque na televisão, o que você vê? Que o Ricardo lá só tem um filho ou dois no máximo. Se pobre só é pobre, porque não tem jeito. Só quem gosta de pobre é intelectual. Porque pobre não é a pobreza, mas o intelectual pode ficar no barzinho sentado falando da miséria do Nordeste. Vamos ter isso. Então, Luiz, porque meus amigos que eram revolucionários de baixo, tentassem, olha, fazer uma revolução brasileira depois de 5 pobres. O Brasil já estava mudado. Você tentar ir fazendo, ficar tomando uma e resolvendo um problema nacional, é uma beleza. Eu estava na universidade, sabe o que era que os cientistas diziam, e eu bati de frente com muito? Não tem esmola, não atrasa a Revolução Brasileira. Eu digo a pessoa, boa mãe, está passando fome. Tá? E nessa vez que eles faziam isso, eu ia levar a cesta básica ali no Uruguai, que era palapita. Não estava no bar tomando cachaça, não no Brasil, não. Eu e um grupo de espíritas. Quando, mais tarde, foi um cientista que acabou com isso. O irmão pediu, não foi? Que fez o primeiro Natal sem pão, se lembra? Que era o quê? Da cesta básica. Você sabe que no Banco do Brasil, em São Paulo, se arrecadou muita cesta básica. Sabe que quando ele está com ela que distribuía? O pessoal da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que eles tiraram de Espírito de Socorro, que arrecadaram alimentos, mas não sabem o que fazer. Como fazer? Porque eles não conheciam o pobre. Tem muita gente que fala de pobre, que fala de preservação ambiental, não faz. Para que a gente tem que viver a situação, tem que viver de perto. E é, inclusive, entender a psicologia do processo. Eu pensava que eu entendia de pobre, até que um dia uma amiga minha, que ela dirigia a cordialidade da Mansão do Caminho, ela me chamou e disse, conversando, ela foi me mostrando os detalhes.
Ela disse que, Djalma, muitas vezes nós queremos impor ao povo o que nós imaginamos. Ela tinha um grupo de pessoas pobres que eram badameiros, lembra do chão? O pessoal que vivia do lixo eram os badameiros. Ela reunia, e ela tinha um grupo de pessoas que iam lá na mansão e ela arrecadava dinheiro, juntava uma quantia, e de tantos meses, um grupo de pessoas paupérrimas, elas decidiam quem ia receber aquele dinheiro. E a pessoa decidiu o que queria fazer com o dinheiro. Aí ela me deu um exemplo, que uma que ouvia dela, o barraco dela estava estourado para cair. Aí quando ela está aqui o dinheiro, você quer fazer o que? Ela quer uma televisão. Ela disse, Djalma, eu queria pegar o dinheiro, vamos consertar a casa dela. E daí? Ela não ia ficar feliz. Não era que ela queria, não era a necessidade dela. Mas nós queremos impor. Porque nós não estudamos a psicologia em reforma. Vem com a mentalidade dele aqui no tempo da borracha. As pessoas não sua história não sabem. E aí montaram, sabe o quê? Ele cidade, estilo americano. Estilo americano, sabe aquelas casas, madeira, aquela coisa. Beleza, tudo muito bom. Só voltava para o caboclo que vivia no mar. Um dia o pessoal perguntou para o porque eles não foram preparados. Ele não devia fazer, ele devia, mas ele devia fazer como aquele programa do Moisés. Você busca outra geração. Porque tem uma geração que você vai tentar esclarecer, mas a lei de rendimento decrescente é muito pouca. Já com a criança, não. Por que nós conseguimos, em boa parte, afastar o cigarro com a educação com as crianças? Muito pai pediu em copo de aranha que a criança chegar em casa, você está fumando errado, você vai morrer, vai ficar gigante com o pulmão, pode ele estava sobrado. A educação é fundamental. Não há. Mas eu podia ouvir um dizer, a autoridade dizer que não precisa de educação para chegar lá em cima, pelo amor de Deus. Porque eu cheguei. Porque o cara é analfabeto, o dono é milionário, acho que todo mundo vai ser milionário, então analfabeto não existe. Não existe, gente. Nós temos que não encontrar o que então, o problema de lógica que é fundamental. O Ronaldinho fez o Funa jogando bola. Mas todo mundo já joga bola? Mas todo mundo botou o Ronaldinho. Às vezes não tinha médico, não tinha advogado, não tinha nada. Então, quando nós falamos de preservação, nós temos duas coisas que nós temos. Existe uma lei de extinção que nos leva na parede que nós temos que tomar uma atitude. Ou tomamos no momento. A atitude máxima que nós vamos ter que tomar um dia é quando a terra for acabar. E a gente vai ter que tomar. Ou sai daqui, ou morre todo mundo. Como um filho não morre, a gente vai ter que ir todo campo. E nós estamos sempre sob essa ameaça. O nosso planeta é um campo da natureza que a qualquer momento pode voltar, liberar a energia dele e voltar ao que era. Porque o universo está cheio disso. Só que nos cabe pensar é que nós somos espíritos e fomos colocados numa grande caixa de Skinner. Sabe o que é isso? Ele já tem psicologia sabe. A caixa de Skinner é uma caixa onde você bota cobaia e através desse choque você a leva a fazer aquilo que você quer que ela faça. Então nós vivemos uma grande caixa de Skinner. Observe a evolução do ser humano. Como foi que ele cresceu? Foi colocado debaixo de sofrimento. Ele vivia numa época, o homem universal, que de repente tudo subiu de gelo. Ou ele pensa um modo de sobreviver ou morre. E foi isso que fez aparecer a roupa, que fez aparecer a criação de animal, foi isso que fez aparecer a agricultura, foi isso que fez aparecer a cidade, foi isso que fez aparecer a civilização.
com todos os seus malefícios, como ele pensa. Então nós estamos vivendo uma nova situação desse tipo. O espírito humano está diante de um problema que ele tem de resolver. É o problema da sua própria conservação, aquilo que foi colocado. Porque os meios da conservação nós temos. Porque nós temos aquilo que é fundamental, Kardec diz mais adiante, que é uma coisa chamada inteligência. O animal sobrevive, ele se adaptando a certas condições. Mas o ser humano pode, além de tudo, sobreviver à inteligência. Quem quer falar alguma coisa? Sim. Então vejam só. Eu queria recomendar a vocês que leiam mais sobre, desde os vídeos da internet, olha, a Discovery, National Geographic, Discovery, Animal Planet, The History Channel, trazem programas que são documentados excelentes. No Animal Planet, vocês vão aprender sobre o animal. E vocês vão ver o seguinte, que muita coisa que nós fazemos hoje, nós aprendemos lá. A ser safado, ladrão, sem vergonha. Foi lá. Eu tenho um problema que eu queria passar para vocês sobre o fungo. Sabe como é que o fungo é o bicho mais safado que existe? Quer dizer, o mais safado da natureza. Primeiro, o fungo não cuida dos seus filhotes. Sabe o que ele faz? A fêmea do fungo fica observando outros passarinhos que fazem o seu ninho e estão cuidando dos filhotes. Quando sai para se alimentar, a fêmea escolhe para ver se tem uma inteligência que traz, cujos ovos assemelham-se com ela. E como os animais não sabem contar, os aves sabem contar, se tiver 4 ovinhos, ele engole um e bota o ovo dele, que é maior do que os outros ali. Porque a ave sabe contar, mas não sabe comparar. Se ela chegar e tiver 5 ovos, o estranho ela joga fora. Mas se tiver o mesmo número, ela não joga. Aí sabe o que acontece? A ave começa a chocar aqueles ovos. Quem nasce primeiro, o que é maior do que os outros. Sabe o que ele faz quando nasce? Joga os outros ovos para fora e fica sozinho, gritando, e os pais morrendo para alimentar. Quase que ele engole os pais adotivos. Quando ele está fora, ele vai embora. Vejam só, aproveitador descarado. E isso é apenas no canal de vocês começarem a ver sobre os animais, vocês vão ver que aquilo que vocês estão fazendo hoje já faziam lá. Aqui é apenas a consequência de um treinamento prévio. Pois é, vocês estão chegando ao final, não é? Do curso. Nós estamos chegando hoje ao final. Fiz uma série de colocações que exige de vocês pensar. A minha maneira de dar aula não é para simplesmente transmitir conhecimento, é fazer pensar. Eu provoco mesmo. Tem gente que pode raiva de mim para o prêmio. Desde que pense, eu estou satisfeito. Não posso, eu quero que goste de mim. Quero que pense. Se acha que eu estou errado, comece a estudar para falar que eu estou errado. Eu vou ficar feliz. Porque eu fiz algo que coloquei vocês para estudar. Comecem a observar mais a vida. Comecem a ver que vocês, como espíritos, já viveram antes, criaram problemas antes que vocês já não viam hoje, mas estão criando outros problemas. E desde o problema do mundo, não é o problema do cara que está lá, que está na China, ou está na Rússia, é o problema nosso. Acabou essa história do meu país, do seu país. Nós hoje, na era da internet, vivemos globalmente. A globalização é um fato, somente os imbecis são contra ela.
Porque desde que a primeira tribo tomou a outra, nós estamos em processo de globalização. E dentro de mais algum tempo, nós teremos indivíduos do planeta Terra. Vai acabar esse negócio de você é russo, você é finlandês, você é americano, você é chinês. Primeiro que o chinês está vindo aí com tudo, está vendo aprender chinês, mandarim, porque é a próxima grande nação que vai dominar o mundo. E eles vão dominar fazendo uma revolução, porque a maioria das descobertas que foram feitas no século XVIII, XIX, no século XIX, os chineses já tinham há mais de 1000 ou 2000 anos. Portanto, abram o olho. A China vem aí.